O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus saiu com seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe e pelo caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? Responderam-lhe os discípulos: João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. Então perguntou-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhes: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo que devia vir a este mundo. Então Jesus ordenou-lhes severamente que a ninguém dissesse nada a respeito dele. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos escribas, e fosse morto, mas ressuscitaria no terceiro dia. E falava-lhes abertamente dessas coisas. Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo, mas voltando-se a ele, olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro: afasta de mim, filho de Satanás, porque teus sentimentos não são de Deus, mas dos homens. Em seguida, convocando a multidão juntamente com seus discípulos, disse-lhe: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O relato do Evangelho de hoje, Jesus começa perguntando quem ele é para os homens. E você veja que vem muitas respostas. Mas mesmo Pedro, respondendo que Jesus é o Messias, ele é o Cristo, ele é o enviado de Deus, Jesus o proíbe de falar a outros como seus discípulos também, porque Jesus quer que eles entendam o que é o Messias, quem é o Messias. O Messias não é somente aquele que eles têm na cabeça, o Senhor glorioso. O Messias é o servo sofredor. O Messias é aquele que vai carregar a cruz da humanidade. Vai ser rejeitado pelos homens, vai ser desprezado, vai ser morto, sepultado, mas no terceiro dia ele vai ressuscitar. E quando Jesus anuncia toda a sua via crucis, todo o drama que ele vai passar, a rejeição que ele vai sofrer dos homens, Pedro toma parte e o repreende, dizendo: não, o Senhor não vai passar por isso não. O que Pedro está fazendo é negar a cruz, é não querer assumir o Cristo na sua totalidade. E por isso Jesus o repreende: afasta de mim, Satanás, porque os teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Porque assim como Pedro recebeu de Deus a graça de proclamar que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Messias, ele ao mesmo tempo também está sendo influenciado pelos pensamentos mundanos, diabólicos, que não quer aceitar o sofrimento como condição de existência humana. Meus irmãos, negar o sofrimento é negar a existência, é negar a vida, é simplesmente ver uma vida ilusória. O sofrimento é inerente à existência humana. Viver é sofrer. Não é que a vida tem que ser sofrimento pelo sofrimento, mas é que nós precisamos dar sentido ao sofrimento e saber que na vida passamos por eles. Ilude quem prega para os outros que quem está em Deus não sofre. Quem está em Deus sofre com Deus. Sofre na companhia de Deus, tem o consolo de Deus, a graça de Deus, mas negar que não sofremos é iludir as pessoas, é enganar as pessoas. Não, Deus não quer que morramos no sofrimento, mas é preciso que
abracemos a nossa cruz de cada dia, abracemos nossa vida com todas as consequências que a vida tem. Quem quiser me seguir tem que renunciar a si mesmo, diz Jesus. Renunciar a essa visão mundana, egoísta, orgulhosa, soberba, de que a vida é só vantagens. E não querermos abraçar os dramas, os sofrimentos, as lutas que nós temos nessa vida. E muitas lutas são duras, muitas lutas causam um sofrimento interior, mas são sofrimentos que nos amadurecem, são sofrimentos que nos levantam, porque Deus sofre conosco, porque Deus caminha conosco. E quem quer me seguir, pegue a sua cruz. Sem pegar a cruz, não dá para seguir Cristo, porque Cristo é o Cristo crucificado. Nós queremos somente a glória, nós queremos somente a exaltação, nós queremos somente os aplausos, nós queremos somente o reconhecimento. Esse Cristo e esse cristianismo não é de Jesus, o Filho de Deus. É a deturpação do Evangelho. É o engano diabólico que entrou no coração de Pedro e Jesus o repreendeu, mas que nós precisamos repreender do nosso cristianismo dos dias de hoje, que prega que não há sofrimento, que não há dor. Não, nós estamos renegando os doentes, os sofridos da humanidade. Nós temos que cuidar, nós temos que amadurecer, nós temos que abraçar, porque a hora a doença vem, a enfermidade vem, a morte vem. E com tudo isso, em Cristo, nós somos mais que vencedores, porque em Cristo nós damos um sentido a tudo que passamos e sofremos. O problema não é sofrer sem sentido e não saber transformar o sofrimento em redenção e salvação, como foi o sofrimento e a paixão de Cristo, salvadora e redentora para toda a humanidade. Deus abençoe você.